Vamos falar sobre a alimentação dos pets, tá? A gente está falando de adestramento de cães, você pode mandar sua pergunta e a foto do seu cachorrinho também. Mas muita gente se pergunta nessa época do ano com relação à alimentação dos pets, né? Tá esfriando, a gente acaba mudando a nossa alimentação, mas será que a gente tem que mudar dos cachorros também? Dá para dar comida que a gente come ou tem que ser só ração? Para tirar essas dúvidas, então, Júnior Espíndola, de novo a gente aqui, querido. Boa tarde, bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, querida Tata, tudo bem? É um prazer sempre estar por aqui, tirando dúvidas, enfim, conversando com o pessoal. E eu estou aqui, inclusive, para tirar essas dúvidas aí com o Gustavo Forlani Soares, ele que é especialista, então, em pequenos animais, e vai responder algumas dessas perguntas aí, Tata, que você acabou de fazer. E a primeira pergunta que eu vou fazer para o Gustavo já é essa aí. Inverno, né? A gente gosta de tomar uma sopinha, a gente muda nossos hábitos também como humanos. Para os pets, para os animais, essa mudança também na alimentação é necessária, Gustavo? Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado. Olha, na alimentação dos animais, a gente não precisa fazer grandes alterações. Aliás, dependendo da alimentação que você opte por fornecer, tanto para cão quanto para gato, você não precisa mudar. Por quê? Porque quem opta, por exemplo, por fornecer rações, essas apresentações comerciais que a gente encontra em pet shop ou mercado, são alimentos balanceados. Então, independentemente da época do ano, eles são alimentos que eles conferem aos animais os nutrientes que eles precisam aí para suprir suas necessidades energéticas e metabólicas. Gustavo, outra questão, né? O pessoal pergunta muito, a questão de ração, comida. O animal deve só se alimentar com ração? Existem algumas exceções. Qual a orientação que o pessoal que está acompanhando o Ver Mais vai saber bem certinho, né? Assim, não há nenhum problema que o animal se alimente exclusivamente de ração, tá? Mas os alimentos que são que nós consumimos, as dietas caseiras, elas também podem ser fornecidas aos animais. O que a gente tem que ter um discernimento é o que a gente vai alimentar esses pacientes. Então, por exemplo, algumas situações de fonte de proteína, como carne, alguns legumes, frutas, isso a gente pode fornecer. O que a gente tem que lembrar é que quando a gente vai fazer uma dieta que ela foge da ração comercial, ela precisa ser balanceada para o pet. Porque o que a gente não pode muitas vezes extrapolar algumas questões que para nós são ok e para eles muitas vezes não vão ser. Perguntar duas questões específicas aqui, Gustavo, para ti. Chocolate, né? Uma coisa que eu já ouvi falar que não deve dar para o pet. É verdade essa informação? E outra questão também que o pessoal pergunta muito, frutas. É permitido, não é? Existem alguns tipos que pode. Quais são as orientações e a orientação para o pessoal que está aí acompanhando a gente? Tá, beleza. O chocolate em específico, ele tem, em função dele ter o cacau envolvido, ele tem uma substância que é a teobromina. E essa substância, o fígado dos nossos, tanto do cão quanto do gato, ele não metaboliza muito bem essa situação. E ela pode sim causar até quadros de intoxicação se for ingerido numa quantidade um pouco maior. Claro que é importante a gente lembrar também que a sensibilidade de um animal difere para do outro, né? Então, mesmo que para alguns animais eles, entre aspas, embora não devam se alimentar, tolerem poucas quantidades, em outros isso pode causar já algum nível de complicação mais séria. Respondendo a segunda pergunta com relação às frutas, sim, elas podem ser fornecidas, né? Alguns exemplos ali que a gente pode dar, por exemplo, banana, morango, são situações que a gente pode fornecer para os animais, sem nenhum problema. Obrigado, Gustavo, pela participação, né? O Gustavo, inclusive, tinha uma orientação bem importante, só para fechar aqui, a questão do ambiente, né, Gustavo? É importante cuidar agora com o inverno, um ambiente aquecido para os pets, é muito importante essa questão, porque baixa temperatura também, o animal precisa desse cuidado específico, né? Sim, com certeza, principalmente os animais que não ficam em ambientes internos, agora no inverno a gente tem que ter um cuidado maior, então sempre deixar o animal num ambiente protegido, onde ele possa ter uma coberta, que ele não esteja suscetível às intempéries, então isso é fundamental para garantir aí uma boa saúde, especialmente aí dos animais mais velhos que acabam sofrendo um pouco mais nessa época do ano. Obrigado ao Gustavo, participando com a gente por aqui, Gustavo, então, Forlani Soares, falando um pouquinho dessa orientação importante, dicas muito importantes para o pessoal que tem o pet aí, que está acompanhando o Ver Mais em casa. Seguir certinho, Tata, não tem problema nenhum. É verdade, Juninho. Obrigada, viu, pelas informações.